A paz do Senhor a todos, meu nome é Antônio Emburana, estamos aqui para mais uma videoaula. Nesse segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando na revista da CPAD com o tema A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Hoje nós estamos na lição de número 5, do dia 3 de maio de 2020, com o título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Eu quero dizer a todos que são todos muito bem-vindos, e você que é novo no nosso canal também é bem-vindo. É um prazer estar com vocês nesses próximos minutos. E aqui embaixo tem um joinha, já deixe seu like. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe seu comentário, compartilhe nos grupos da sua igreja para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4, 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Temos 3 objetivos para ser alcançados nesta lição. Primeiro, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Segundo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Terceiro, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Nós vemos que lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas vem a pergunta, por que todos pecaram? Nós encontramos essa resposta na palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por que todos pecaram? Então, Romanos 5, 12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, Adão, o primeiro homem, ele pecou, e isso foi transferido para toda a humanidade. No capítulo 5 ainda de Romanos, no versículo 20 e 21, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado entrou por um homem, mas o livramento, a salvação veio por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós vemos aqui essa introdução, vamos entrar no nosso primeiro ponto, que diz assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que, antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. A regeneração significa viver novamente, regenerar, dar vida. Então, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados e éramos filhos da ira. Após a queda
do primeiro homem, de Adão, ele morre espiritualmente e a comunhão com Deus ela é perdida. E o homem distancia tanto de Deus, né? Ele distanciou tanto de Deus, por quê? Por causa do pecado. Como diz aqui em Isaías, capítulo 59, o versículo 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado ele faz um muro de separação, ele faz uma separação entre o homem e Deus. E nós vemos então que a Bíblia diz: e viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então, em Gênesis 6:5, o homem então, os pensamentos do coração dele eram má continuamente. E chega ao ponto de, como diz a palavra, pois trocaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nós vemos então aqui Romanos 1:25. Trocaram e começaram a adorar a criatura e deixaram de adorar o Criador. E vemos então que o pecado, ele não dá trégua para o homem, né? Primeiro o homem ele é tentado, depois ele é atraído e engodado, né, pela sua própria concupiscência. Nós vamos ver como é que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, nós vemos que primeiro concebe a concupiscência, sendo concebido a concupiscência. Primeiro é tentado, depois é atraído e engodado. E, sendo consumado o pecado, aí gera a morte. Então, nós vemos nesse primeiro subtópico aqui, que diz assim: nossa condição anterior, como nós éramos. Esse primeiro subponto aqui diz assim: nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. Ou seja, a ofensa, ela tem o sentido de estar caminhando em falso. E se está caminhando em falso, vai chegar ao quê? Ao erro. Vai errar o quê? O alvo. Porque o alvo é Jesus Cristo. E ele começa a andar no caminho tortuoso e não acerta o alvo. O pecado, que é um termo grego, amartiologia, né? Vem desse termo grego, armatia. O estudo do pecado é armatiologia. Então o pecado faz o quê? Ele faz o crente a desviar-se do caminho e errar o alvo. Por causa de quê? Por causa das ofensas, né? Que é o caminhar em falso. Então a pessoa vai caminhando em falso, quando ele assusta, ele já errou o alvo. E aí, às vezes, é tarde demais. Por isso que tem que andar vigilante. O subponto de número 2, nossas ofensas e pecados. Aqui diz assim: a má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Paulo, então, ele usa aqui de metáfora. Metáfora
é um termo grego que vem de metafora, que significa transferência. A metáfora, então, é uma figura de linguagem que ela tira a palavra do seu contexto, né, e transporta para um novo campo de significados conotativo. Então ela transporta para um outro campo de significado. Darei alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando o rapaz diz para a moça, aquela menina é uma flor. É uma metáfora. Abri a porta do meu coração. Outra metáfora. Tem uma metáfora que diz assim, o produto barato demais é caro. Uma metáfora também aqui diz assim, ria e o mundo rirá com você. Ronque e você dormirá sozinho. Então são metáforas que nós vemos aqui. E primeiro, nós temos aqui 3 aspectos. Primeiro aspecto aqui, o apóstolo ele escreve, andastes segundo o curso deste mundo. Então nós vemos que nós andávamos segundo o curso deste mundo. E andar segundo o curso do mundo é andar em pecado, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Então aqui não está falando do mundo físico, mas o mundo sistêmico, ou seja, como inimigo de Deus, né? Vem do grego cosmos, sistêmico, sistema de governo. Então nós andávamos segundo o curso desse mundo. Segundo, nós vemos aqui então que andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui está uma referência para o diabo, né? O príncipe da potestade do ar. E nós sabemos que está escrito na palavra de Deus em João 10:10, que diz assim que uma metáfora também, que diz assim, o ladrão ele vem senão para roubar, matar e destruir. Mas glória a Deus que o complemento desse versículo, Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou em abundância. Então, é o segundo ponto, nós andamos então segundo o curso desse mundo, andamos também segundo o príncipe da potestade do ar, e terceiro, nós andamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós vemos aqui, meus prezados, que a carne é uma das divisões do corpo, e aos dicotomistas que dividem, ou dizem que o corpo se compõe de 2 partes, né, da alma e do corpo, e que a alma e o espírito é a mesma coisa. E aos tricotomistas que defendem a ideia de que o homem se compõe de 3 partes, que é o corpo, a alma e o espírito. Conforme nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos então aqui, nesse versículo, a tricotomia, e não a dicotomia, porque nós vemos aqui que diz assim, vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos o corpo, a alma e o espírito. Quando a alma atende os clamores do corpo, peca. Quando a alma atende os clamores do espírito, santifica. Porque o espírito é o instrumento que o homem tem para comunicar com Deus.
Então, por isso é que a Bíblia diz que há uma guerra dentro do homem. Dentro do homem há uma guerra entre o corpo e o espírito. O corpo, a tendência é pender para a carne. E o espírito, a tendência para pensar nas coisas de Deus. E assim a gente fecha aqui esse segundo ponto, né? Esse segundo subtópico, e vamos partir para o ponto de número 2, vivificados pela graça. Nós vemos aqui então, primeiro subponto, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Aqui nós vemos então, diz assim, após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Nós vemos aqui que o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Então nós vemos que a misericórdia de Deus Deus não é apenas misericordioso, mas Ele é abundante em misericórdia. Deus não é apenas misericordioso, Ele é abundante em misericórdia. Então a misericórdia, ela tem sua origem no latim, misericardia, que quer dizer o quê? Benevolência, estima, mercê, isso é do latim. E ela tem também a sua origem também no grego, misericardia, que quer dizer amor imerecido, favor imerecido, melhor dizendo, ou amor incondicional. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus, meus prezados, ele é incondicional. Porque Deus, quando nos ama, ou seja, melhor dizendo, Deus nos ama sempre, né? Mas quando nós atendemos esse amor com a nossa fé, o nosso arrependimento, Deus, ele não pergunta de onde nós viemos, o que nós fazíamos, não, ele joga no fundo do mar os nossos pecados, e a Bíblia diz que ele não lembra mais dos nossos pecados. Então isso é um amor incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Ou seja, por isso que nós recebemos esse favor imerecido, né? Ou seja, misericórdia. Então, miséria, fala da miséria humana. Cardia do grego, misericórdia. Misericardia. Cardia quer dizer o coração. O coração de Deus, ou seja, a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça maravilhosa de Deus, ele derrama sobre a miséria humana, ele coloca sobre a miséria humana para que nós possamos ser salvos e ter a vida eterna. Então, misericórdia é o amor de Deus nos nossos corações. Como diz lá em Romanos, né, capítulo 5 de Romanos, o versículo é o de número 8, deixa eu ver aqui, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus prova esse amor para conosco. E assim nós vemos então esse ponto de número 1, vamos ver aqui o ponto de número 2. Vivificados por sua graça. Nós somos então vivificados pela graça de Deus. Nós estávamos mortos em nossas ofensas, mas Cristo nos ressuscitou com Ele, ou seja, nós renascemos em Cristo. Nós haveremos um dia de, assim como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar, nós renascemos com Cristo. A exemplo de Nicodemos, quando chega para conversar com Jesus,
E Jesus disse, olha, é necessário nascer de novo. E Nicodemos, então, ele questiona o seguinte, mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? E Jesus disse, necessário é nascer da água e do Espírito. Então nós nascemos de novo não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pelo mérito de Cristo nós nascemos de novo. Os méritos foram de Jesus, que nos deu a vida outra vez. Glória a Deus. Né? Então nós vemos aqui que nós recebemos então a salvação pela graça de Deus e não pelos nossos méritos. A graça de Deus é maravilhosa. E assim nós já vimos o ponto de número 2 e vamos então do segundo ponto, vamos aqui então passar para o subponto de número 3, exaltados por sua graça. Aqui nós vemos o termo aqui, juntamente com Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. O que é isso? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Nós vemos então aqui alcançados por sua graça. É por isso que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Que diz o quê? Vamos ler aqui Efésios 2, 8 e 9, que fala sobre que é um dom de Deus. Pela graça sois salvos. Poderíamos citar, mas vamos ler aqui a palavra de Deus, Efésios 2, 9. Diz assim, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós vemos aqui que não vem das obras. Nós praticamos obras porque somos salvos, não para ser salvo. Então nós vemos nesse ponto aqui que é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Então a palavra juntamente com Cristo quer dizer o quê? Que nós vamos receber os mesmos benefícios que Jesus recebeu. Ou seja, nós somos alcançados por Cristo, então, que são o quê? A ressurreição, a vida eterna, o galardão no céu. E conforme diz aqui, 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 6. Como é que diz aqui Pedro? 1 Pedro 5, 6, diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Então, é no tempo certo. Por isso que o cristão ele tem que ter uma vida de humildade, porque Deus há de exaltar. É por isso que esse subponto aqui diz assim, exaltados por sua graça. Nós havemos de ser exaltados e receberemos a coroa da vida. Terceiro ponto, a salvação não vem das obras. Primeiro subponto, graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 a 7, que é da nossa leitura bíblica em classe. Você em casa deve ler, a gente não lê para ganhar tempo, mas leia Efésios 2, do 1 ao 10. Então nós vemos aqui que, portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à condição de ter uma comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Vemos então aqui, meus prezados irmãos, que
todos que recebem a Cristo como Salvador, então, ele recebe a restituição, a comunhão com Deus. Como é maravilhoso a gente ver que o homem perdeu a comunhão, mas em Cristo nós fomos reconciliados para termos comunhão novamente com Deus. E nós vemos então aqui que essa graça maravilhosa aqui, que é do latim gratia, né? Quer dizer benevolência, como nós já falamos, essa graça maravilhosa, ela tem nos alcançado. Ou seja, é como diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, é que a bênção, ela nos seguirão. As bênçãos nos seguirão. Ou seja, você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai te seguir. É a mesma coisa que diz aqui em Tito, né? Vamos ver aqui o que diz Tito, capítulo Tito 2, o versículo é o 11 ou o 13, vamos ver aqui, 2, é o 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, ela se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. E o subponto de número 2, aqui, diz assim: obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negativas para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, e isso não vem de vós, né? Que é a primeira negação aqui, isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço humano. Então eu gostaria de ler um versículo aqui, meus prezados irmãos. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo ao 29. 1 Coríntios 1, do versículo 25 até o 29, que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a riqueza e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, vemos aqui que se fôssemos chamados pela... como é que Deus é maravilhoso. Se nós fôssemos chamados pelas obras, muitos não alcançariam a salvação. Se nós fôssemos chamados pela beleza exterior, muitos também não alcançariam a salvação, né? E se fôssemos chamados pelo poder, da mesma forma, muitos não alcançariam a salvação. Se fôssemos chamados, né, pela sabedoria, também muitos estariam excluídos da salvação. Muitos, né? Ou seja, se fôssemos chamados então pela sabedoria, não, mas Deus não chamou segundo esses padrões, mas Deus chama pelo seu grande amor e atende aquele que crê, que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus chamou então quem? Os ignóbios, os desprezíveis, os indignos, os sórdidos, né? Se fosse chamado pela fama também, muitos não alcançariam. Mas Deus
Ele chamou-nos simplesmente pela sua graça, pelo seu grande amor. E nós vemos então que a graça de Deus, ela está disponível para qualquer ser humano, qualquer um, de toda a humanidade, sem exceção de pessoa, qualquer ser humano que quer ser salvo, as mãos de Cristo continuam abertas, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. O Senhor continua convidando pessoas para serem salvos. Aproveite enquanto a porta da graça está aberta. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Só resta nós orarmos, encerrarmos essa videoaula e aguardando que, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui na próxima aula, juntamente com todos vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos e te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que a tua graça tem nos alcançado a vida de cada um que está conosco neste vídeo, Senhor. Meu Deus, e que o Senhor continua nos abençoando, porque nós sabemos, ó Pai, que o final da nossa jornada, Senhor, é que nós trocaremos a nossa cruz pela nossa coroa. Enquanto isso, nos dá força, Senhor, para levarmos a nossa cruz, Pai amado, e adorar o teu nome, Pai, e te servir com todo o nosso coração. Abençoa todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.